Parentes e vítimas de outra tragédia que abalou o país clamam por justiça. A mãe de uma garota que morreu na explosão do Osasco Plaza Shopping, na região metropolitana de São Paulo, faz um apelo às autoridades, um depoimento dramático. A entrevista foi ao ar ao vivo no Jornal São Paulo. Perdi a Tatiana aos 18 anos, bonita, cheia de vida. E com esse shopping, essa explosão, não foi só, explodiu com ela também os nossos corações, nossos ideais, nossos projetos de vida, nossos sonhos. Como vocês podem ver hoje, não há sorriso em nenhum desses rostos que vocês estão vendo aqui. E eu gostaria de fazer uma pergunta para as autoridades que porventura estão ouvindo agora. Senhor Presidente da República, será que o senhor não assiste televisão? Será que o senhor não vê o que acontece no nosso país? Quantos prédios terão que desabar? Quantos shoppings terão que explodir? Quantos navios terão que afundar? E a impunidade impera no nosso país. Até quando vai isso? Até quando vai isso? É uma pergunta que eu deixo hoje para as autoridades. E de uma forma nós estamos sensibilizados e solidários com os que perderam também lá do Rio de Janeiro com o prédio, porque da mesma forma nós sentimos a mesma dor que eles estão sentindo hoje e nós ainda estamos aqui atrás de um processo e viemos hoje do fórum e vimos lá uma moça negra algemada que certamente roubou uma ninharia. E quem faz? Tudo que tem acontecido nesse país está impune, com eles não acontece nada, como aqui nesse shopping, ninguém foi preso, ninguém pagou indenização, tem pessoas na cama, sem andar, sem falar, sem poder comer, sem poder se movimentar, e fica tudo por isso mesmo. Indignação e revolta, sentimentos que marcam o brasileiro diante da tragédia do Palace 2. E se depender do que aconteceu com as vítimas de outras tragédias, o Brasil vai continuar mantendo o vergonhoso título de país da impunidade. A implosão do Palace 2 no Rio não significou o fim da tragédia. As 120 famílias que moravam no edifício Palace 2 já foram orientadas a entrar na justiça contra a construtora do deputado Sérgio Naia. O problema é como essas pessoas vão resolver suas vidas até que alguma indenização seja paga. A história recente mostra que as grandes causas judiciais se arrastam pelos tribunais do Brasil. Outubro de 96, um avião da TAM cai na zona sul de São Paulo. 99 pessoas morrem. As famílias entram na justiça pedindo indenização, mas até agora, nada. Réveillon de 88, o Batomushi afunda na Baía da Guanabara. A tragédia mata 55 pessoas, entre elas a irmã de Zenaide. A família levou o caso à justiça. Já são 9 anos e nada. Ninguém foi preso, nada foi resolvido. Existe um processo civil correndo que também não é decidido nada. A gente só vê uma coisa, aqui no Brasil não existe justiça, só isso. No ano passado, a Incol deu um golpe em 42 mil mutuários. A construtora quebrou e quem tinha o sonho da casa própria está no prejuízo. Junho de 96, uma explosão de gás num shopping em Osasco, na Grande São Paulo. 42 mortos e mais um caso na justiça. Mais uma vez, nada. É emergente o rito sumário para esses casos de indenização. Porque não adianta vir agora o dono da Sersan dizer que ele tem dinheiro para pagar, mas ele só vai pagar daqui a 5, 6, 7 anos. Como vão viver essas famílias que o único bem da vida deles era esse imóvel? E para discutir a necessidade de uma legislação específica para as construções durante o período de obras, está no estúdio dos 60 Minutos José Carlos de Freitas, promotor de Justiça de Habitação e Urbanismo do Ministério Público. Ele é responsável pelas ações civis públicas no caso de tragédias como a explosão no Osasco Plaza Shopping. Boa tarde. Boa tarde. Nós temos aí o caso do Palace 2, tivemos o caso do prédio que caiu em São José do Rio Preto e também o caso do Plaza Shopping, Osasco Plaza Shopping.
que faltou nisso tudo? Faltou efetivamente a fiscalização do poder público, que se basta geralmente numa atuação meramente burocrática, na expedição de autos de aprovação, sem o necessário acompanhamento das obras. Mas nós vimos na reportagem, pouco antes da Vera Souto, uma pessoa da prefeitura, uma senhora ligada à prefeitura, dizendo que não cabe à prefeitura a fiscalização durante a obra. Esse é o vício da administração pública em determinados setores, que entende não ser necessário esse acompanhamento, mas ela está equivocada, porque o acompanhamento não se basta, a atuação da prefeitura não deve se bastar simplesmente no ato de aprovação. O projeto também, ela assume com a aprovação, ela assume uma responsabilidade, de certa forma, solidária com o empreendedor. O que seria? Seria necessário uma legislação federal ou só a municipal basta? Não há necessidade de legislação federal. O município tem competência constitucional para editar normas de caráter de ordenamento, uso e ocupação do solo. E essas normas, em geral, trazem instrumentos de contenção de irregularidades. Que instrumentos são esses? Vão desde multa, autuação, interdição de obra até demolição. Então a prefeitura não tem necessidade de se bastar numa legislação federal. Ela própria pode editar essa lei e tem competência constitucional para isso. No caso da indenização, o senhor, por exemplo, é responsável pelo caso de Osasco Plaza Shopping. Foi um processo rápido. Na verdade, é a colega de Osasco que lida com essa questão, e esse processo ele teve um trâmite muito rápido, em razão até da possibilidade da atuação da promotora e da Procuradoria-Geral, no sentido de designar alguns promotores para que ela pudesse se dedicar a esse caso. Ele teve um trâmite muito rápido, em razão, contado desde a ocorrência do acidente, nós tivemos 11 meses, e ao término desses 11 meses, a sentença condenando tanto a administradora do shopping center, quanto o proprietário e as pessoas físicas dos sócios, responsabilizando todos eles pela reparação de danos a todas as vítimas e familiares. Esse caso não está encerrado ainda, pode se recorrer, pode... E quanto tempo leva isso no total? Sim, fatalmente a parte irá se utilizar dos recursos que a lei se coloca à disposição, até com base em um princípio constitucional do direito amplo, direito de defesa, e esse processo, infelizmente, ele não termina por aí. Ele vai ser reanalisado pelo Tribunal de Justiça e possivelmente se abre até um espaço para recurso aos tribunais superiores. Bom, nós agradecemos a presença no estúdio dos 60 Minutos de José Carlos de Freitas, promotor de Justiça de Habitação e Urbanismo do Ministério Público. Obrigado, boa tarde para o senhor. Eu que agradeço. Obrigado. As famílias vítimas da tragédia do Osasco Plaza Shopping reclamam da falta de assistência. A empresa diz que só não ajuda quem não quer. Quase 2 anos depois da explosão que matou 42 pessoas e feriu outras 130, pouca coisa lembra a tragédia no Osasco Plaza Shopping. Mas para as famílias das vítimas é impossível esquecer aquele 11 de junho. Dona Neuza Domen perdeu a filha de 18 anos. Diz que o shopping nunca lhe ofereceu assistência e sequer quis saber como a família estava. Eu acho eles assim gananciosos. Um bando de mentirosos é o que eles são, porque eles não contam a verdade. O shopping desmente. Diz que tem serviço de atendimento às vítimas que distribui cestas básicas e presta auxílio pessoal, médico, psicológico e financeiro. O que acontece, de acordo com o shopping, é que muitas vítimas não aceitam, porque confundem a ajuda com indenização. Tem vítimas que ainda hoje pensam que o que elas solicitam para o atendimento do serviço social tem a ver com a indenização. E aqui o serviço de assistência nada tem a ver com a indenização. Dona Neuza desmente. Diz que nunca foi procurada e que nem faz questão da indenização, mas quer que os culpados paguem pela tragédia. Eu costumo dizer que as autoridades não assistem televisão. Onde estão as autoridades? Será que dormem? Será que estão acordadas, olhando para as tragédias que têm acontecido? Como eu disse ontem, quantos shoppings ainda terão que explodir? Quantos prédios terão que desabar? Quantos navios terão que afundar? Quantos aviões terão que cair para que alguém acorde? Para que outras vidas não sejam punidas? Para que outras mães não chorem como eu tenho chorado? Como nós, 42 mães, choramos hoje.